Sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo com especialistas. Meu nome é Paloma Lemos, sou enfermeira, dermatoterapeuta, gerente clínica da empresa Momic. Neste nosso bate-papo de hoje, vamos falar sobre um tema muito atual: lesões por pressão evitáveis e inevitáveis. Como reconhecer? Para bater esse papo comigo, eu tenho o privilégio, a honra de convidar minha amiga, enfermeira, estomoterapeuta, mestranda pela USP, Aline Ramalho. Aline, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo com especialistas. Paloma, obrigada pelo convite, obrigada por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre essa temática tão complicada nos dias atuais e tão emergente frente à pandemia de Covid-19. Então, espero que seja um bate-papo proveitoso e que a gente possa trocar conhecimentos e pensar juntas em estratégias dentro dessa temática. Perfeito. Primeiramente, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu creio que no Brasil você, Aline, hoje é uma grande referência quando se fala em lesão por pressão. E falando de lesões por pressão inevitáveis, você é autora, junto com a Paula Cristina Nogueira e mais algumas outras enfermeiras, você é autora do primeiro artigo publicado nacionalmente sobre essa temática vinculando a pandemia Covid-19. É tão importante esse tema porque nós temos visto um grande desafio na assistência ao paciente com o aumento do número de casos de Covid-19, do número de casos de pacientes complexos assistidos em terapia intensiva, e isso torna muito relevante a gente compreender como identificar e reconhecer os sinais e sintomas das lesões por pressão evitáveis, das lesões por pressão inevitáveis, bem como fazer uma distinção frente aos sinais clínicos, às manifestações cutâneas do paciente com Covid-19. Então, eu creio que é um grande desafio para nós, profissionais de saúde, conseguir discernir de maneira adequada e implementar um plano de cuidados assertivo e eficaz. Por isso, eu acredito que é tão importante a gente conversar sobre essa temática, né? E eu acho que, assim como eu, muitas pessoas ainda têm muita dúvida sobre o conceito de lesões por pressão inevitáveis. E eu gostaria que você compartilhasse conosco, né, diante dessa importância desse novo conceito, qual seria a definição mais assertiva e mais atual? Paloma, sim, acho que a gente não tem como começar falando de outra forma, né? O Covid acho que mudou o cenário de assistência à saúde ao redor do mundo e no contexto lesão por pressão, isso também foi mudado. Os desafios enfrentados por nós aqui no Brasil são similares aos desafios enfrentados pelo restante do mundo. Mundialmente, nós temos poucos estudos, poucas evidências que sustentem conceitos e critérios claros para diagnóstico de uma lesão por pressão inevitável. Por que isso é tão difícil? Eu acho que a gente pode começar por isso, né? Porque para que a gente pense em uma lesão por pressão inevitável ou por uma falência da pele, acho que primeiro a gente tem que lembrar do conceito básico de prevenção de lesão por pressão e implementar as melhores práticas para prevenção. Por que isso é tão complexo na prática? Porque as práticas preventivas ao redor do mundo, elas oscilam muito, elas divergem muito, tem um fator humano, eu acho, muito importante. Então, além do protocolo muito bem estabelecido, a gente tem aquela questão do fator humano. Na prática, aquilo está sendo realizado. É diferente de outros eventos adversos, que a gente tem alguns marcadores mais martelo, né? Sepsis, você tem lá critérios claros para dizer que ela aconteceu. Você vai olhar exame laboratorial e vai dizer que sim ou não. Agora, quando a gente pensa em lesão por pressão, isso já não é tão claro. Então, a sua pergunta foi de definição. Já tem vários anos, acho que mais de 10 anos, que já se fala sobre lesões por pressão inevitáveis. Já se tem um conceito. Então, são lesões por pressão, nas quais a causa foi pressão, fricção, cisalhamento, combinado ou não com umidade, mas que
frente ao quadro clínico ou frente a alguma intervenção que está sendo realizado, o alívio de pressão não é seguro para o paciente. Então, o risco comparado ao benefício acaba sendo melhor assumir o risco, né? Acho que esse é o caminho. E aí, quando a gente pensa nisso, você fala, Aline, mas como que a gente diferencia? Como bate o martelo, né? Essa é a dificuldade do mundo. A gente não tem critérios claros pela NPAP, que é a Sociedade Internacional. Ela traz para a gente que cerca de 95% das lesões por pressão elas são evitáveis, e esses 5% seriam inevitáveis. A diferenciação destes ainda tem uma linha tênue. O que a gente tem trabalhado, o que eu tenho estudado e conversado bastante com várias pessoas da área, é que para que a gente evolua para discutir se aquela lesão foi evitável ou inevitável, se é falência da pele, o passo base é garantir que todas as estratégias de prevenção tenham sido feitas. Acho que a gente tem que partir dessa base. E essa discussão é muito complexa no Brasil, quando a gente sabe que o acesso a estratégias de prevenção ainda são limitados, onde a gente sabe que recursos humanos ainda não têm uma adequação com a necessidade de demanda dos pacientes. Então, é complexo, Paloma. Acho que a gente pode começar falando por isso, né? É bem complexo, existe o conceito, a NPAP já traz. Em cada congresso, né, nós já fomos, acho que em alguns, acho que esse ano foi o terceiro que eu participei, em todos os eventos eles trazem a discussão dessa temática, mas sempre eles reforçam que não se tem critérios muito bem estabelecidos para você bater o martelo, isso e aquilo. O que sempre reforça é que as estratégias de prevenção, elas precisam todas terem sido feitas. Eu costumo falar didaticamente que na lesão por pressão inevitável, não era seguro, eu fiz tudo o que eu podia, e aí houve o desenvolvimento da lesão. Acho que um exemplo aqueles pacientes com lesão medular, eu tenho usado bastante esse exemplo, mas uma lesão medular que está em aquele choque, né? Pós-lesão medular, não tem a lesão estabelecida ainda, ele chegou em pronto atendimento ou chegou na unidade cirúrgica, aguardando definição da conduta, se vai ou não para a cirurgia, e o colar cervical ainda é extremamente necessário. E aí, quando eu falo, não dá para tirar o colar, porque não é seguro para o paciente. O colar, ele foi revisto? Você visitou se aquele colar, ele é o melhor, o mais indicado? Porque a gente tem colares cervicais que já tem uma proteção para diminuir o risco de lesão por pressão. Então, vamos primeiro pensar nisso. Você trocou por um colar minimamente macio, você colocou uma espuma profilática embaixo daquela área que vai ficar sob pressão, a sua superfície de suporte, ela está adequada? Porque esse paciente pode demorar ali 36, 48 horas até a definição da conduta e ficar com o mínimo posicionamento. Se você fez tudo isso, se o paciente estava sob uma superfície, provavelmente por conta do choque não vai poder ser dinâmica, mas uma superfície viscoelástica. Você colocou uma espuma que tem evidência que atua na prevenção de lesão por pressão, vai minimizar tanto a fricção quanto a pressão ali naquela região. Você olhou o colar cervical e escolheu um que fosse seguro, rígido o suficiente para ser seguro e não rígido o suficiente para desenvolver lesão por pressão ou minimamente apresentar risco. A gente já começa a pensar que todas as estratégias podem ter sido feitas e aí talvez eu comece a pensar em lesão por pressão inevitável. Então, eu acho que é esse o caminho, né, Pá? Não tem resposta certa, mas a gente tem um caminho, né? Tem passos para que a gente olhe, para que a gente comece a pensar se existe alguma possibilidade de lesão inevitável. Esse exemplo de colar cervical eu uso bastante porque foi um caso que eu tive recentemente e que a gente foi olhar, inclusive, para se o colar estava adequado. Porque, às vezes, a gente vai pensar, não podia tirar o colar. Mas será que não existia, já que não podia, alguma outra estratégia para minimizar algum colar que fosse menos rígido para esse paciente, que gerasse menos dano? E aí essa revisão de prática, né? Não é só... Eu brinco que lesão por pressão não é um evento, ela é um processo.
ela é resultado de uma série de eventos que foram sendo desencadeados no cuidado e que resultou em uma lesão por pressão. Eu acho que o principal ponto que eu vejo, Aline, na sua fala é o começo dela. Lesões por pressão inevitáveis são aquelas onde eu implementei as estratégias de prevenção recomendadas e baseadas em evidência e mesmo assim a lesão aconteceu. Então, eu acho que esse conceito é muito atrelado ao conceito do bundle, né? De implementar, como você bem destacou, todo o pacote de soluções recomendados pela evidência clínica e científica e, a partir daí, fazer uma avaliação criteriosa da equipe multidisciplinar dos critérios para eleger essa lesão por pressão como inevitável. Eu acho que esse é um grande começo, um importante reconhecimento do envolvimento da equipe multidisciplinar para a definição desses critérios, mas também da importância da implementação de todo o pacote de cuidados antes de definir essa lesão por pressão como inevitável. Eu sei que aqui no Brasil a gente está começando essas discussões e quando a gente fala de lesão por pressão inevitável, muitas pessoas relacionam as lesões relacionadas à terminalidade, como, por exemplo, a úlcera terminal de Kennedy, mas nós sabemos hoje que os estudos demonstram que essas lesões inevitáveis em decorrência da skin failure, elas não estão mais dentro do pacote, por assim dizer, da lesão por pressão, do reconhecimento da lesão por pressão. Então, são conceitos completamente diferentes. Então, é muito importante você ter trago isso para que a gente possa orientar o nosso profissional da assistência da importância da implementação de estratégias baseadas em prevenção da lesão por pressão, mesmo em pacientes críticos, porque a partir daí, se a lesão acontecer, eu vou poder fazer um julgamento clínico se ela é evitável ou foi inevitável. Né? Eu creio que é um tema muito importante, visto, né, o crescimento dos casos complexos na terapia intensiva, o crescimento dos casos de pacientes com Covid-19, e até porque os sinais clínicos das lesões por pressão, muitas vezes, se assemelham aos sinais clínicos da Covid-19, das manifestações cutâneas da Covid-19, na verdade, né? E Aline, eu queria que você, né, como a grande estomaterapeuta que é, e agora uma profissional, uma herói da vida real, que está lá na linha de frente, como que hoje você orienta a sua equipe sobre a diferenciação das lesões por pressão e dos sinais cutâneos clínicos relacionados à Covid-19? Então, Pá, acho que hoje esse é uma outra temática difícil de responder, né? Que a gente já sabe, a gente já tem 15 meses de pandemia. Então, nós já sabemos que esses pacientes, devido às alterações tromboembólicas, eles fazem lesões com aspecto isquêmico e que não necessariamente são lesões por pressão tissular profunda, principalmente, que é a principal categoria que se confunde com as manifestações cutâneas. Então, basicamente, acho que o primeiro passo para diferenciar, acho que a gente pode começar para as manifestações cutâneas do Covid-19 não necessariamente vão aparecer em proeminências ósseas. Acho que esse já é o primeiro caminho para que a gente faça a diferenciação. Então, dá uma olhadinha da localização. Uma coisa que eu não me canso de falar é que, assim, lesão, para ser uma lesão por pressão, ela precisa ter pressão, fricção, cisalhamento, ou uma delas ou combinadas, né? Então, se é uma área que não é uma área tradicionalmente submetida à pressão, ela já deve te causar estranheza. Acho que esse é o primeiro passo. Então, muitas vezes nós vemos lesões que como manifestação clínica do COVID, então tem uma lesão extensa com aspecto isquêmico na região dorsal, mas que não está em cima da proeminência. O paciente não usou nada de dispositivo ali. Ele não ficou posicionado em uma posição que gerasse mais pressão naquele local. Então, aquele
aquela lesão já tem um potencial para que não seja lesão por pressão. Além disso, quando a gente olha um pouquinho para as fotos dos estudos, esse aspecto isquêmico, ele tem um pouco de diferença das lesões por pressão na prática clínica, no visual. As lesões por pressão, de uma maneira geral, elas têm uma delimitação mais clara. Essas lesões, muitas vezes, elas não têm uma borda bem delimitada, ela é uma mancha, um aspecto de mancha isquêmica. Acho que esse também é um sinal para que a gente consiga fazer essa diferenciação. Eu tenho visto muito lesões por pressão no paciente com COVID, com um aspecto quase, vamos dizer, muito parecido com a úlcera de Kennedy, que a gente falava, né? Que é em formato de borboleta, aquela lesão mais extensa, que pega toda a região sacral e vai ali para os glúteos. Eu acho que um começo é esse, né? Acho que o começo é que a gente identifique as lesões que não estão presentes em proeminências ósseas. Ter atenção também, não necessariamente para manifestações cutâneas do COVID, mas quando a gente pensa que o COVID, ele é uma doença infecciosa, claro, né? Mas que promove inflamação e coagulação sistêmica disseminada. Então, você tem eventos tromboembólicos disseminados. É muito fácil a gente confundir, por exemplo, áreas que estão sofrendo isquemia ou hipóxia com lesão por pressão. E aí a gente pode pensar, inclusive, em extremidades ósseas. Extremidades, ponto. Áreas de fixação do oxímetro, quando a gente pensa no paciente crítico. Então, o que eu sempre falo, vamos tirar o oxímetro, observar como isso fica, porque muitas vezes pode ser resultado do evento tromboembólico. Então, a gente já tem, associado ao evento tromboembólico, o uso de vasopressores e que vai promover isquemia, que vai promover redução, não necessariamente isquemia, mas redução do fluxo sanguíneo. Acho que essas são algumas dicas. Tem o que a gente chamava de Covid toys, que eram sinais do Covid nos pés, que no último evento da NPAP eles já trouxeram que talvez não seja exatamente relacionado ao COVID, mas sim ao isolamento social, alteração de temperatura e uma série de coisas que até justificaria o fato da gente ver um pouco menos aqui essas manifestações cutâneas, que parece ser bastante incidente fora do Brasil. Então, a gente tem algumas coisas para considerar, mas olhando o que a gente já tem de estudo, que biopsiou, que olhou lá de perto e que identificou que era uma alteração cutânea relacionada ao COVID, a gente consegue, principalmente vendo as fotos, a gente consegue ter um pouco mais de clareza para a diferenciação, tá? Eu acho que esse é um caminho. E esse final de semana passado eu estava lendo um artigo falando exatamente sobre essa diferenciação e que alguns resultados de biópsia demonstraram que algumas lesões que foram definidas como manifestações do COVID, na biópsia eles não tinham associação ao COVID. Então, acho que a gente tem que tomar esse cuidado. Acho que esse bate-papo talvez seja até para isso. Acho que a gente precisa pensar que existem, sim, algumas lesões inevitáveis, precisa fazer diagnóstico diferencial, mas eu posso falar com muita franqueza que esse diagnóstico diferencial não é fácil e que a gente precisa tomar esse cuidado para que a gente não minimize a problemática das lesões por pressão. Eu acho que a gente precisa olhar isso com muita seriedade e criticidade. Quando a Pá fala de trazer esse conceito de skin failure, eu acho que é super importante, eu acho que a gente precisa trazer luz para esse assunto, mas a gente, de fato, precisa também ter muita maturidade de raciocínio clínico mesmo, sabe? De ter uma mente de, meu Deus, para que a gente não banalize tanto as lesões inevitáveis como as lesões decorrentes de falência da pele, que a gente consiga, de fato, usar isso, não para que a gente minimize o problema, não, o mundo inteiro. O fato é, uma coisa é fato, outra uma instituição, o fato é, o mundo aumentou o número de lesões por pressão. Não adianta a gente querer voltar com o mesmo indicador que nós tínhamos antes do COVID, nesse momento. O mundo inteiro está sofrendo com o aumento dos indicadores de lesão por pressão. Acho que essa é a primeira coisa. Não é a gente falar que não teve que vai mudar alguma coisa. Não é a gente dar outro nome, não. Acho que é olhar para os processos mesmo, tá? Eu acho que
Esse é o principal caminho. E aí eu volto a falar, igual nós falamos para skin failure, as manifestações cutâneas do Covid-19 provavelmente ou frequentemente não serão biopsiadas. Então, muitas vezes, o diagnóstico vai ser clínico. Um caminho também para essas diferenciações, você pode ter a suspeita de uma manifestação cutânea do Covid, mas você também tem que relacionar as suas estratégias de prevenção. Acho que a gente volta para o mesmo caminho. Tudo que podia ser feito relacionado à prevenção foi feito. Eu tenho dúvidas se essa lesão é ou não uma manifestação cutânea. Consultei um dermatologista que não me trouxe grande clareza, a não ser a indicação de uma biópsia que a equipe optou por não realizar. Então, como que eu vou caminhar com esse caso? Acho que aí é aquilo, a gente sai do problema e vai para o processo. A gente teve erro de processo, a gente tem oportunidade de melhoria no processo, e aí a gente começa a esclarecer, tanto para a equipe quanto para o paciente até, que vai sofrer. A gente não tem, pá, é uma coisa que eu imaginei que a essa altura nós já tivéssemos esses desfechos das lesões cutâneas relacionadas ao Covid. Se alguém conhece, pode depois mandar para a gente, porque eu não conheço. Então tá, o paciente manifestou aquela lesão decorrente do Covid. E como foi o pós? Ela evoluiu como? Ela evoluiu parecido com uma lesão por pressão depois? Isso a gente não tem, pelo menos até as coisas que eu li, a gente não tem o que ela evoluiu. Então, também a gente não sabe qual que é o caminho dessas lesões quando são decorrentes do Covid-19. Essas mais isquêmicas de extremidades, já tenho experiência de que elas evoluem, regridem espontaneamente e resolvem. Agora, essas que já são mais severas, digamos assim, né, que a gente tem visto com um pouco aquelas púrpuras, a gente ainda não sabe com clareza o que ela vira, o que ela evolui. Porque se ela não é uma lesão por pressão, eu não vou falar que ela evoluiu para uma lesão estágio 4, não é por pressão. O que ela evolui? O que ela cometeu? Ela pegou o tecido profundo? Isso a gente ainda não tem na literatura, né? Acho que é um caminho que a gente ainda vai ter que percorrer e para entender melhor. Acho que toda essa temática requer mais estudos, requer mais atenção de uma forma geral. Mas, Aline, eu me atentei muito à sua fala e ao seu artigo, que é brilhante. Então, eu recomendo às pessoas que estão nos assistindo a procurar o artigo escrito pela Aline sobre lesões por pressão inevitáveis e sua relação com o Covid. Um ponto de destaque na sua fala é exatamente não banalizar as lesões por pressão e achar que são inevitáveis ou que são manifestações cutâneas. Nós sabemos que previamente nós trabalhávamos com uma evitabilidade de aproximadamente 95% das lesões por pressão, né, e apenas 5% de lesões por pressão inevitáveis, né? Até segundo dados mesmo que estão registrados na portaria do Ministério de Lesão por Pressão de 2013. Mas nós sabemos hoje que esse percentual ele se alterou, mas nós não temos ainda uma definição da alteração desse percentual, até porque isso ainda é que a gente precisa ressaltar. A prevenção é algo que nós temos que manter para a prevenção do evento adverso. Então, primeiro nós vamos incluir todas as estratégias preconizadas do bundle, mediante avaliação de risco desse paciente, e caso algum dos elementos do bundle não consiga ser implementado, aí sim a gente vai começar a analisar a causa raiz, né? E nós fizemos um curso bem interessante de analisar a causa raiz das lesões por pressão, para que a gente consiga identificar e alocar essa lesão dentro do nosso panorama, não só de indicador, de notificação, mas que também a gente tenha uma clareza desse cenário. Então, para mim, até para que a gente possa, né, caminhar para o fim desse bate-papo, a mensagem é: invistam em prevenção, com estratégias baseadas em evidência clínica e científica, como o nosso COFEM recomenda, visando diminuir a ação da pressão, da fricção, do cisalhamento, isoladamente ou combinados, como a Aline destacou, e também fazer uma gestão do microclima. Então, eu acredito que nós, enquanto profissionais de saúde, a gente precisa se empoderar da prevenção da lesão por pressão como uma grande causa,
né? Nós sabemos dos desafios frente ao Covid e eu queria deixar, né, não uma mensagem, mas um agradecimento através da sua participação, Aline, a todos os profissionais da linha de frente. Você é uma inspiração, você sabe disso, né? Através de você, nós nos sensibilizamos e criamos a iniciativa Heróis da Vida Real. Então, eu não podia finalizar esse bate-papo sem te agradecer e falar que a iniciativa Heróis da Vida Real, se você não conhece, acesse www.heroisdavidarealmhc.com.br e deixe a sua mensagem de agradecimento a esses profissionais como a Aline, que fazem a diferença na vida do paciente, na vida da família e na vida da sociedade, se arriscando, se doando, se comprometendo. E nós estamos falando de lesão por pressão. Eu estou conversando com uma enfermeira que, assim como eu, é uma apaixonada pela prevenção. Ela acredita, ela defende essa causa. E eu acredito que nesses dias de hoje é muito importante nós defendermos também a segurança do paciente, a gente assumir esse compromisso. Então, Aline, eu gostaria muito de te agradecer, não só pela participação no bate-papo, mas por você ser realmente uma inspiração para nós. E você é um grande exemplo da valorização da enfermagem através do conhecimento. Paloma, obrigada pelo convite. Foi ótimo o bate-papo. Nós ficaríamos, sem dúvida, um tempão falando sobre isso. Acho que você trouxe um ponto que é muito importante, né? Eu falo sempre de prevenção, 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 parece meio carrasco, né? Que a gente está fazendo alguma coisa errada. Na verdade, não é isso. Acho que é um incômodo de que, para a gente olhar se a gente realmente não pode fazer mais. Mas, sem dúvida, nós vivemos momentos difíceis para a nossa categoria profissional, não só como enfermeiros, mas como profissionais de saúde, com uma demanda de trabalho muito grande. Então, acho que nosso reconhecimento também para isso. A gente tenta, tem um outro artigo que também eu sugiro que vocês leiam, que é o de reflexões teóricas sobre as lesões por pressão no contexto do Covid, que a gente traz um pouquinho das recomendações, mas no final a gente problematiza sobre a dificuldade que é trabalhar com prevenção no nosso país. E aí isso permeia recursos financeiros, recursos materiais, recursos humanos. Então, acho que também fica a dica para que vocês leiam, mas eu aproveito nesse momento para amarrar isso, de que a gente sabe que muitas vezes prevenção de lesão por pressão não é fácil. Não é um trabalho simples, não é um trabalho que depende de outros membros da equipe, é um trabalho que depende de recursos, de alguns recursos também, e tudo isso influencia o resultado final. Mas que a gente sabe que todos nós que estamos na linha de frente estamos dando o nosso melhor. Às vezes nós não sabemos de uma coisa ou outra que poderia ser melhor. E acho que esse é o nosso objetivo, de trocar experiência e falar, olha, talvez se a gente mudar alguma coisinha, isso melhore. E trazer luz para o tema, trazer mais robustez para a temática prevenção de lesão por pressão. Acho que esse é o caminho. Então, quero agradecer, realmente um mês especial. A gente precisa desse momento também de alívio e reconhecimento de saber que nós estamos fazendo nossa parte, né? Agradecer pela homenagem, a Paloma falou super bem, realmente a página é incrível, acho que agradecer, só posso agradecer, em nome dos demais membros da equipe, os demais membros da equipe de enfermagem, especialmente, pelo reconhecimento da Monlink, pela parceria, pelo apoio. Acho que isso faz com que a enfermagem cada vez mais se fortaleça também como profissão tão importante que é, né? Acho que a gente pode terminar por aí, acho que é o nosso reconhecimento. Já dizia a Florence que nós somos fundamentais para o cuidado em assistência à saúde, a gente tem que se reconhecer como tal, né? Bom, pessoal, gostaram do nosso bate-papo de hoje? Deixe o seu comentário na nossa página, nos sigam no Instagram, compartilhem com outros profissionais de saúde e, caso você tenha alguma sugestão de tema, deixe também na nossa página no Instagram, @MonliqueBrasil, ou acesse a nossa página
www.monic.com.br. Muito obrigada!